Meus amigos, deu uma esfriadinha, não deu? Eu tô aqui com meu fiel companheiro debaixo do edredom. E já que tá todo mundo ensinando receita de frio aí pra comer no frio, eu vou ensinar uma receita que é tipicamente comida no calor. Eu vou ensinar pra vocês a fazerem quiche. Você sabe o que é quiche? Não. Eu vou usar uma balança, vou passar as medidas aí pra vocês. Mas se você não tiver uma balança em casa, sem problema. A gente vai falar das substituições em xícaras. E hoje, normalmente, os pacotes de manteiga vêm com a marcação aqui. Essa aqui marca de 20 em 20 gramas. Então fica mais fácil para você que não tem uma balança fazer essa receita. Então, vamos começar. A gente vai começar com 500 gramas de farinha de trigo. E aqui eu tenho uma xícara, um medidor de xícara. Então a gente vai ver quantas xícaras vão dar meio quilo de farinha de trigo. Vamos lá. A gente tem aqui uma xícara que deu aí 130 gramas. 2 xícaras, 260 e poucos. Tá dando tudo errado, mas dá pra você ter uma base aí mais ou menos de quanto vai dar. Vamos usar outra aqui. Ó, com certeza não fui eu que abri isso aqui, hein? Odeio essas coisas mal abertas. Vamos lá, terceira xícara. E aí vai dar quase 4, tem um pouquinho caindo por fora aí. Meus amigos, 4 xícaras, vai. 4 xícaras de farinha de trigo. E aí a gente vai... Opa! Com meio quilo de farinha, a gente vai adicionar 240 gramas de manteiga. O importante, a manteiga tá gelada. Meus amigos, eu tirei um pouquinho. Afinal, eu tô fazendo aqui, tô acostumado a fazer pro restaurante. Tô fazendo só pra nós aqui de casa, então vou fazer um pouquinho menos. Então eu tirei metade aí. Então a gente vai trabalhar com 250 gramas de farinha de trigo. E aqui a manteiga, vamos cortar aqui onde ele sinaliza e vamos ver se dá certo para você já fazer aí na sua casa certinho. Então vou pegar meu amigão cutelo, esse cutelo aqui que é mais bonito do que funcional. Fiz um review dele aí no canal. Se você não assistiu, assiste aí que tá bem legal. Então, se para 500 gramas de farinha de trigo eu preciso de 240 de manteiga, para 250 eu vou precisar de 120. Então 120 a gente vai contar aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vamos cortar bem aqui e pesar para ver se está certo. Então aqui tem que ter 120 gramas de manteiga. Que não tem, olha só que maravilha. Então não confie em ninguém quando você for fazer suas receitas. Se você não tiver uma balança, tudo bem. Você vai adicionando, vou mostrar o ponto que a massa tem que ficar, você vai conseguir fazer. Mas como eu tenho a balança aqui, eu vou usar. Então eu vou tirar um pouquinho da manteiga, que eu quero exatos 120 gramas para 250 gramas de... Olha só, hein, gente. Tá dando pra ver? Não sei. Tá. Vou cortar isso aqui em cubinhos. 120 gramas de manteiga fria, cortada em cubos. 250 gramas de farinha de trigo. Vamos juntar esses dois. É importante a manteiga estar fria, porque a textura da massa vai ser altamente influenciada por isso. E aqui a gente vai adicionar mais ou menos 2,5 gramas de sal. Ou, esse aqui eu nem vou medir. Vamos pegar uma colherinha aí pequenininha. Jogar aí. E agora é mão na massa. Vamos misturar e incorporar essa manteiga toda na farinha de trigo. E a gente volta daqui a pouco porque a gente precisa colocar mais um ingrediente que vai nessa massa aqui que eu ainda não mostrei pra vocês. Depois de incorporar a manteiga e a farinha, vai ficar uma mistura mais ou menos assim. Sempre quebra o seu ovo numa vasilhinha fora
porque se ele tiver estragado você não perde toda a sua receita. E aí vamos colocar esse ovo aqui e voltar para dar uma bela misturada. Usando sempre a ponta dos dedinhos. Às vezes eu me empolgo e uso mais, mas o ideal é você usar sempre as pontinhas. E vamos fazer isso rápido para a manteiga não derreter tanto com nossa ação mecânica aqui. Eu já mostro para vocês a textura que a gente quer. Ó, com o ovo você vai ver que a massa já vai começar a se formar. Antes era uma areia, agora ela já está ficando uma massinha. O que eu sempre faço quando eu estou preparando essa massa? Eu molho a minha mão e volto a mexer na massa. Então eu tenho uma canequinha aqui com água filtrada. Eu dou uma molhada na mão e vou incorporando essa água de pouquinho em pouquinho. Essa massa tem que ficar bem juntinha e uniforme. E essa é a textura da nossa massa de quiche. Ó, é basicamente farinha e manteiga, né? A gente foi adicionando água. Agora, vamos passar um plástico filme nela e levar para a geladeira. Uns 10 minutinhos pelo menos antes da gente abrir, que é o tempo da gente preparar o nosso recheio. Vamos fazer o nosso recheio. Essa quiche, eu não vou fazer uma quiche Lorraine clássica. Uma quiche Lorraine clássica é clássica da culinária francesa, que leva queijo gruyère, bacon, noz moscada. Nós vamos fazer uma que eu acho deliciosa, que o pessoal adorava lá no restaurante, que é de cebola laminadinha, como vocês viram ali, e requeijão de corte mineiro. Se você não tiver acesso a ele, pode ser um cream cheese, alguma coisa assim, que tem um pouquinho mais de acidez. Então a gente começa com um pouquinho de azeite na panela e vamos entrar com a nossa cebola. Nosso tempero aqui é só sal e pimenta. Nossa massa já ficou aí uns 10, 15 minutinhos na geladeira. Já deu uma endurecidinha, ó. Então a gente vai enfarinhar um pouquinho a nossa pancada. Bem pouquinho. E aí a gente vai dividir. Eu vou fazer uma quiche aqui nessa assadeira. Eu acho que vão dar duas. Então eu vou cortar ela no meio. E vou começar a abrir a massa. Vou deixar essa aqui por enquanto. Dar uma passadinha de farinha. Vamos fazer uma bolinha. E se vocês se lembram do vídeo que eu gravei lá no Instagram ensinando a fazer um pão de frigideira, um pão naan, eu não tenho rolo de massa e eu ainda não comprei. Então eu vou usar essa caneca, que está devidamente higienizada, tá? Para abrir a nossa massa. Então, vamos lá. Isso aqui é bom, que aí não é desculpa para você falar que não tem rolo em casa, que não dá para fazer a receita, porque dá, hein? Enquanto isso, o nosso recheio tá no fogo. Tá ouvindo o barulhinho da cebola aí? Então abrimos aqui a nossa massa. A gente coloca aqui, ó, dá pra ver que tá sobrando. Isso é importante porque além do fundo a gente precisa cobrir as bordas. Então, vamos aí pro truque para você conseguir colocar essa massa sem quebrar. E os pedacinhos ali que faltaram, a gente vai completar com essa massa aqui. Mas antes, para você acertar os cantinhos sem furar, usa essa bolinha de massa que sobrou
e vai apertando, porque se você aperta com o dedo, pode ser que rasgue, mas usando a massa não vai rasgar. Ah, e não se preocupe em untar isso aqui, porque essa massa, metade dela é manteiga, né? Então, na hora que ela assar, ela vai reduzir um pouquinho e vai soltar muito fácil da sua forma. Então, ó, esses pedacinhos que estão faltando ali, a gente desprende aqui e vai fazendo os remendinhos. Vamos completar ela toda e eu já volto. O que é bacana a gente fazer? Coloca um papel alumínio ou um papel manteiga aqui e aí você coloca feijão. Só que não, né? Feijão tá absurdamente caro, a gente não vai desperdiçar. Então eu vou usar uma outra assadeirinha que pode ir no forno, vou colocar por cima e vou levar pro forno. Como eu tô fazendo esse peso aqui, nem precisa fazer os furinhos, tá? Então vou colocar duas aqui, vamos ver se cabe. Quando que eu sei a hora que tá pronto? Hora que a bordinha começar a ficar dourada, tá bom? Então vamos levar para o nosso forno e eu já volto. Além da cebola e do requeijão de corte mineiro, toda quiche leva aquela cobertura que entra junto ali com o recheio, fica cremosinho. E aquilo lá nada mais é do que creme de leite e ovo. Então vamos colocar nosso ovo aqui, noz moscada, bem pouquinho, que ela já dá um sabor muito gostoso e bem característico, né? Então colocamos a nossa noz moscada, vamos colocar um pouquinho de sal e pimenta para terminar. E aí vamos misturar e tá pronto. Já tirei ela do forno, começou a dourar aqui bem de leve. Coloquei a cebola aqui no fundo. Vou colocar o nosso requeijão. O fato da gente pré-assar já vai impossibilitar da massa ficar muito úmida, principalmente com esse creme de leite e ovos, né? Vamos dar uma acertadinha. Tá quente, cuidado. E aí vamos voltar pro forno. E a nossa segunda versão vai ser com Ora Pro Nobis. Não sei se você conhece, mas essa aqui é mineira, direto da casa do meu avô. Eu vou refogar ela na panela com um pouquinho de alho, um pouquinho de cebola. E aí eu vou mostrar pra vocês que o processo é um pouquinho diferente. Meus amigos, agora que o nosso Ora Pro Nobis já deu uma bela refogada com alho, eu vou colocar ela aqui nesse pote que tá com creme de leite. Já tem uns pedacinhos de Ora Pro Nobis ali, hein? Eu vou jogar isso aqui pra cá e bater. Pode substituir por espinafre, que vai ficar também uma delícia. Então aqui a gente tem a nossa Ora Pro Nobis batida com creme de leite. Vou misturar aqui ovo, sal, noz moscada e pimenta. Nesse caso já é tudo junto, né? E aí a gente vai repetir o mesmo processo da outra. Assim que ela estiver douradinha, vamos jogar o nosso recheio e voltar pro forno até ela ficar prontinha, igual eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. E por que a gente vai fazer uma receita de verão no frio? Porque o Brasil não tem regra quando se trata de alimentação. O brasileiro come feijão com estrogonofe, arroz com lasanha. E aqui em Campinas tá frio, mas eu tenho certeza que lá no Rio de Janeiro vai estar uns 65 graus. Então se você tá assistindo e tá calor, vem comigo, faz a receita que você vai gostar.